Então, a primeira orientação é: foge da aparência do mal. Essa é a primeira orientação. E a aparência do mal, meus irmãos, está ligada, obviamente, àquilo que ele diz anteriormente, com relação aos falsos mestres, que imaginavam que a piedade era o quê? Fonte de lucro, de ganho. Eles procuravam ter vantagens sobre a religião. E Timóteo deveria fazer diferente, não colocando o seu coração nas coisas desse mundo, nas riquezas e no amor ao dinheiro, mas deveria confiar no Senhor Jesus, que a piedade e o contentamento eram grandes fontes de lucro. Faça completamente o contrário. Então, fuja dessas coisas. Então, o chamado aqui, o primeiro ponto é: apartem-se dessas coisas, meus irmãos. Apartem-se. E isso por quê, meus irmãos? Nós vimos na lição anterior que todas essas coisas levam mais à perda do que ao próprio ganho. Que, no final das contas, aqueles que buscam podem até conseguir algum lucro, mas, no final, eles estão perdendo muito mais do que ganhando. E o apóstolo Paulo, ao se dirigir a Timóteo, aqui ele usa um termo muito interessante. Observe o versículo 11 ainda. Ó homem de Deus. Essa expressão, irmãos, ela está ligada intimamente àquilo que sempre foi se referenciado ao homem de Deus no Antigo Testamento. Quem eram? Os profetas, Sansão, por exemplo, foi utilizado para se referir a ele, profetas como Eliseu, Davi, Elias, e a primeira vez que ele foi utilizado foi em Deuteronômio 31:1. Ou seja, era um termo naturalmente usado para se referir a pessoas que eram separadas por Deus para o serviço ao Senhor. Então, eram homens de Deus que falavam da parte de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, que o lucro, às vezes, e essas coisas que o mundo nos oferece, como, por exemplo, o amor ao dinheiro, vivendo numa época onde nós vivemos sobre um consumismo muito pesado e forte, os homens eles tendem a criar justificativas para se lançar nas empreitadas para ganhar mais dinheiro. Eu preciso ter mais. Olha para você ver, um fulano que trabalha ou trabalhou pouco, eu preciso ter mais do que o meu vizinho. Um homem, certa vez, ouviu um pregador dizendo numa festa certa vez que as pessoas, às vezes, elas procuram ter muito dinheiro para ter mais do que o outro, para mostrar para pessoas que ele nem ama que ele tem alguma coisa. Para mostrar para as pessoas, para os seus vizinhos e para outras pessoas que eles têm posses. Meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com as ciladas de Satanás. Nós vivemos no mundo capitalista, mas nós não somos ou conduzimos a nossa vida como o mundo capitalista conduz. Nós devemos fazer diferente. As gerações materialistas hoje têm consumido muito, meus irmãos, do tempo dos homens hoje. Então, vivem apenas para estudo, para trabalho, e se perdem nessa vida. E a gente sabe, com os conselhos de Eclesiastes, que todas essas coisas são vaidade. Vaidade. Todas elas são vaidade. E é muito importante falar disso, visto que nós vivemos em uma época onde temos a teologia da prosperidade. Ela não está tão forte quanto esteve alguns anos atrás, mas ainda existe. Existe e é maioria, e ainda é maioria no contexto brasileiro. Então, é importante, meus irmãos, falar sobre isso. Então, Timóteo, irmãos, fujam dessas coisas. E qual que é o segundo verbo? Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, em segundo lugar, nós vamos ver que Paulo agora conduz Timóteo àquilo que é bom. Aquilo que é bom diante dos olhos de Deus. Ele deveria seguir, e esse segue aqui, meus irmãos, é uma expressão enfática, que é uma expressão que denota perseguir mesmo, com avidez, segue, busque com toda a sua força. O que? A justiça. Por quê, irmãos? Imagine
um presbítero, um pastor ou um crente que age de acordo com seus próprios interesses, que não é uma pessoa justa no seu trato. Porque eu gosto mais de fulano, de uma pessoa, então eu vou julgar a causa dela de uma forma mais leve do que eu julgaria do outro irmão. Queridos, isso não pode existir. Então, o homem de Deus, ele tem que ser justo. Busque a justiça tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Seja piedoso, busque a piedade. O que é isso? Nós já falamos, é a aplicação do conhecimento adquirido bíblico, do conhecimento bíblico adquirido, é aplicar ele na vida. A fé, segue a fé. O que é a fé aqui? Será que se nós seguirmos a fé, os homens seguirem a fé, eles vão alcançar a fé? Mesmo que eles não creiam, eles vão alcançar, irmãos? É um objeto que nós procuramos para alcançar? Não. A fé a que ele está se referindo aqui é a verdade que ele já crê. Porque a fé salvífica é um dom de Deus. Os homens não se esforçam para alcançá-la ou tê-la. Nós recebemos graciosamente de Deus. A fé aqui é a base doutrinária, aquilo que ele sabe, aquilo que conhece, é a base da fé dele, o ensinamento. Então ele deve seguir isso. O amor, que na verdade é o braço da fé, e a constância, ser paciente. Irmãos, a palavra constância quer ser paciente. Timóteo deveria buscar a paciência por quê? Eram poucos os desafios? Quantos desafios o apóstolo Paulo, e que nós já vimos aqui, tratar das eleições de presbíteros e diáconos, orientar os irmãos quanto à lei de Deus, quanto aos falsos mestres, quanto às mulheres, quanto à posição do homem no culto ao Senhor. São poucos os desafios? Não. Paciência é uma virtude que todos nós precisamos buscar. E mansidão, irmãos. Ser uma pessoa ou tratar as pessoas que estão sendo pastoreadas ou que estão à nossa volta com gentileza. Ser pessoas mansas, gentil. Assim ele deveria trazer ou fazer. Essas virtudes, meus irmãos, devem acompanhar todos nós. São fundamentais para a nossa vida cristã. Versículo 12, o apóstolo Paulo começa com mais um verbo. Combata, ou lute, como um atleta. A figura aqui dessa expressão é a figura de um atleta, daqueles dos Jogos Olímpicos. Essa é a figura. Então, Paulo vai comparar aqui a vida cristã como um combate, uma luta que nós travamos diariamente. E essa luta é contra quê, meus irmãos? Nós já mencionamos aqui várias vezes, contra 3 coisas que nós lutamos todos os dias: contra a carne, o mundo e o diabo. Essas 3 coisas, todos nós lutamos todos os dias. Meus irmãos, esse combate é incessante. Nós vivemos um conflito constante contra a corrupção, contra as tentações, contra os poderes das trevas. E nós, meus irmãos, temos que lutar esses conflitos. Não tem como passar para outro. Não tem como terceirizar essa luta. Nós estamos envolvidos nela. É um equívoco muito grave comparar ou dizer que a vida cristã ela é tranquila e cheia de despreocupações. A teologia da prosperidade, teologia das libertações e seus ramos, eles falam isso. Porque se nós estamos sofrendo, meus irmãos, é a mesma teologia dos amigos de Jó. Se você está sofrendo, é porque você está fazendo alguma coisa que Deus está te disciplinando para que você volte para Ele. Crente não sofre. Crente não pode sofrer. Isso é um engano enorme. Nós vamos observar em várias ocasiões a Escritura falando que os crentes eles passarão por dificuldades. Por exemplo, Atos 14, 22 fala: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas tribulações. 2 Timóteo 3, 12, o apóstolo Paulo se dirigindo a Timóteo de novo, ele diz: de fato,
todos os que desejam viver piedosamente, cumprindo a Sagrada Escritura, em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, não há tranquilidade. Não há tranquilidade. Nós estamos numa luta. E se nós, meus irmãos, tratamos as coisas da nossa volta, ou se nós lutamos essa luta com as nossas armas carnais, e que nós resolvemos tudo do nosso jeitinho brasileiro, como dizem, né? Se nós fazemos isso, meus irmãos, nós estamos fazendo extremamente errado. Nós não vamos conseguir vencer o maligno, muito pelo contrário, nós estaremos nos associando a ele. E no final da carreira, nós não encontraremos com o Redentor. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir todos os sofismas. Essa é a palavra. Então, não lance mão de artifícios mundanos ou de qualquer outra coisa, meus irmãos, senão aquelas armas que o Senhor dispõe para nós na sua palavra. Essa deve ser as nossas armas para esse combate. Terceira orientação é toma a posse da vida eterna. Versículo 12 ainda. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Então, se o objetivo da luta é contra o mal e nós devemos buscar essa vida de piedosa, de justiça, meus irmãos, tomar posse da vida eterna, ela é algo que nós, cristãos, devemos fazer. E como que é isso? Será que a nossa vida eterna aqui, como Paulo está dizendo, deve, aparentemente, é tomado pelos nossos esforços? Irmãos, tomar posse da vida eterna, Paulo está dizendo a Timóteo aqui, é que ele deveria apegar-se firmemente a um viver segundo a confissão do seu chamado. Isso é tomar posse da vida eterna. Logo, se tomar posse da vida eterna é viver de acordo com a confissão e de acordo com o meu chamado, viver em desacordo com a Sagrada Escritura é revelar através da nossa vida que nós não somos filhos de Deus e que não tomamos e nem tomaremos posse da vida eterna. Mas se vivermos de acordo com esse chamado e de acordo com aquilo que confessamos publicamente diante de muitas testemunhas, meus irmãos, nós temos a vida eterna. Tenham certeza disso. Então, nesse ponto, nós vamos ver 2 das 4 razões que o apóstolo Paulo, nós mencionamos no início, que é que os crentes, eles são chamados em Cristo. Foste chamados e de que fizeste boa confissão. Porque nós fomos chamados em Cristo agora, meus irmãos, nós temos razão para perseverar. A segunda razão é que a sua confissão foi feita diante de muitas testemunhas. Não é exatamente isso que nós fazemos hoje aqui? Irmãos, as pessoas ou as nossas crianças, elas são batizadas na infância e quando chegam à maioridade, elas professam publicamente a sua fé. Publicamente a sua fé. Ou aqueles que são batizados também vêm à frente e publicamente, no ato do batismo, declaram a sua fé diante de muitas testemunhas. E é exatamente assim na ordenação e na ordenação de presbíteros e diáconos. É assim que se faz. E qual foi essa, meus irmãos, confissão? E que lugar que foi Timóteo, ele fez essa pública confissão? Provavelmente foi naquele que se remete aqui ao texto, aonde ele, diante do presbitério, recebe a imposição de mãos. E nessa carta menciona a respeito dessa ocasião em que ele recebe a imposição de mãos do presbitério, ou seja, quando ele foi ordenado ministro. Então ele deveria continuar, perseverar, porque ele tinha sido ordenado diante de muitas testemunhas
e perante Deus. Então, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, um texto que nós lemos, ele faz, meus irmãos, uma menção de um texto semelhante a esse. Vocês perceberam a semelhança que existe de 2 Timóteo para 1 Timóteo, desse texto, especialmente do versículo 12? Aqui Paulo, ele orienta a Timóteo. Quando ele fala a seu respeito, levando em consideração que ele estava no final da sua vida, ele diz: combati um bom combate. Eu já estou no fim da carreira da fé. Já estou caminhando para o final. E ele faz as mesmas orientações. E aqui, meus irmãos, ele vai seguir estritamente cada ponto daquele que ele mencionou em 2 Timóteo. Ele vai falar da coroa, ele vai falar da esperança que Timóteo tem, ou ele tem em Cristo Jesus e o seu bom exemplo. Nós vamos ver aqui todas as mesmas coisas. Então, queridos, nós podemos ter certeza de que um dia esse Cristo ele vai voltar, e nós devemos guardar agora, é o último ponto que nós devemos guardar, versículo 14: guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a orientação, irmãos. O que seria guardar aqui o mandato de Deus? Deveria ser perseverar naquilo que o Senhor, ou nos mandamentos do Senhor. Essa é a orientação que ele faz. Persevere ou guardes o mandato imaculado. Esse é a orientação. Timóteo, meus irmãos, deveria sempre, meus irmãos, esse é um dever de todo o crente. Então, veja, Paulo, ele atribui a Deus a preservação da vida de todas as pessoas. Observe no versículo 13: exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. Isso aqui ele vai caminhar, ele vai chamar, usa Deus e depois Senhor Jesus Cristo, e ele vai caminhar até o versículo 14, onde ele vai pedir que ele guarde o mandato. E ele exorta, meus irmãos, chamando para essa ocasião Deus como testemunha e Cristo, Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu boa confissão. E que boa confissão é essa, meus irmãos? Qual foi a boa confissão? Vocês lembram da confissão do nosso Senhor Jesus Cristo diante de Pôncio Pilatos? Vamos abrir a Sagrada Escritura em João, capítulo 18, os versos 36 e 37. João, Evangelho de João, capítulo 18, os versos 36 e 37. A palavra do Senhor, ela diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmãos, a confissão de Cristo é de que o seu reino não é desse mundo. Por que Timóteo deveria perseverar? Por que Timóteo deveria fugir da aparência do mal? Por que Timóteo deveria guardar o seu mandato e tomar posse da vida eterna, se empenhando, perseverante? Irmãos, o nosso reino não é desse mundo. Essa é a confissão. O nosso reino não é desse mundo. Nós não podemos viver como se fôssemos passar a eternidade aqui. A nossa passada aqui é breve. E ele, meus irmãos, Jesus Cristo, ele poderia ter
feito, como diz no verso, ele poderia ter chamado os seus ministros, as pessoas que estavam perto dele, para que testemunhassem a seu favor. Ele mesmo poderia erguer voz e lutar pela sua própria vida, mas ele sabia o propósito da sua vinda, o que ele deveria cumprir. Irmãos, ele fez exatamente o que a Escritura falou a respeito dele. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. E ele ali, meus irmãos, foi rejeitado pelos homens. E lembrem-se de Isaías 53, todas aquelas coisas. Então, quando ouvimos que o sangue do Filho de Deus foi derramado, esse, meus irmãos, é um selo autêntico para tirar toda a dúvida da nossa caminhada. Quando você estiver cansado, sobrecarregado, entristecido por muitas tribulações, lembrem-se de Cristo. Porque ninguém nesse mundo sofreu mais do que Ele. Ele passou e sofreu o inferno que nós deveríamos ter que sofrer. Ele fez isso por nós. E Paulo, ele incentiva a Timóteo a guardar o seu mandato, guardar o mandamento do Senhor, de forma irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Qual manifestação é essa, meus irmãos? É a volta dele. É a terceira razão. Mas também ele dá a terceira razão é que ele deveria guardar semelhante a Cristo. A quarta razão é que ele deveria guardar até a manifestação visível de Cristo na sua volta. Essas são as 4 razões. E nós devemos fazer isso, irmãos, fugir da aparência do mal, seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, lutar, tomar posse da vida eterna e guardar o mandato. Estas são as orientações para nós. Irmãos, trabalhe nisso. Trabalhe nisso. Sirva a Deus sabendo de que um dia você vai comparecer no tribunal. Sirva a Deus sabendo de que um dia Ele voltará. Irmãos, a primeira aparição do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua humilhação já foi algo gloriosa. E os anjos contemplaram, imagine o dia da segunda volta. Imagine a expectativa que nós temos, nós devemos viver assim. Então, irmãos, viva nessa expectativa, trabalhe nisso. E como nós trabalhamos nisso, meus irmãos? Aqui, seguindo somente essas orientações aqui, que aparentemente possam estar desprovidas de algumas outras aplicações, como, por exemplo, por que eu devo ser um bom esposo? Por que eu devo ser um bom esposo, cuidar bem dos meus filhos, amar a minha esposa? Eu devo fazer isso. Por quê? Para a glória de Deus. Porque eu fazendo isso, meus irmãos, eu estarei fugindo da aparência do mal, seguindo a piedade, combatendo o bom combate, tomando a posse da vida eterna. Irmãos, fazer essas coisas. Por que a esposa serve o marido e os filhos? Porque ela sabe que um dia ela vai prestar contas. Nós somos bons maridos porque sabemos que um dia vamos prestar contas. Pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, por que fazem com fidelidade ou cumprem com fidelidade o seu ministério? É dever fazer isso. Porque nós prestaremos conta diante de Deus. Quem vai cobrar do diácono não vai ser o conselho no final das contas. Embora seja ele administrador, governador. Em última instância, todos nós seremos cobrados de Deus. E se fizermos para agradar aos homens, irmãos, misericórdia, misericórdia. Os versículos 15 a 16, Paulo ele irrompe em uma doxologia, em um louvor a Deus. Doxologia é um louvor a Deus, no qual ele exalta alguns atributos do nosso Deus. Observe,
a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Irmãos, cada expressão aqui é um tesouro. O que é ser bendito na pessoa divina? É ser um ser que não depende de absolutamente nada e de ninguém para ser completo. Ele é perfeito em si mesmo. Nada que existe fora dele pode acrescentar alguma coisa a ele, porque ele já é pleno, ele é bendito, ele é perfeito. Nada. E ele também é o único soberano. Não existe outro soberano, existe só um. Existe apenas um. Não existe outro que tenha domínio sobre todas as coisas, tudo é dele. Quer dizer que ele governa, rege, preserva, sustenta todas as coisas. Ele é o único soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que está acima de todos os reis, aquele que governa, aquele que é dono, Senhor de todas as coisas, o único que possui a imortalidade. Ele é o único ser imortal, de quem flui também a vida e a respiração a todos os seres viventes. Tudo existe e é sustentado por ele. Ele é o único ser imortal que habita na luz inacessível e a quem homem algum jamais viu, nem Adão, nem Eva, nem os patriarcas, ninguém viu a Deus. Ninguém pode ver a Deus, porque Deus é espírito, e ele é um espírito distinto de todos os outros. Os anjos são seres espirituais e incorpóreos, não têm corpo. Mas Deus, em sua espiritualidade, é distinto de todos eles, de tal forma que nem os céus dos céus te podem conter. Nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Irmãos, todos os nossos louvores, toda a nossa vida, todo o nosso procedimento devem romper nessas doxologias, e especialmente no final delas, para a honra e o poder eterno do nosso Deus. Viva para a glória de Deus, queridos, viva para a glória de Deus. Algumas aplicações, 2 aplicações. A luta na nossa caminhada cristã, saiba, ela é inevitável. Não tem como fugir. Contra a nossa natureza, o diabo, o mundo, nós devemos lutar todos os dias. Então, queridos, não acorde, não levante da sua cama, achando que você vai ter um dia normal e tranquilo, e que as coisas à sua volta não militarão contra você. Não faça isso. A luta é constante. Segunda aplicação. Nós devemos ter a certeza e permanecermos firmes, perseverarmos na nossa confissão, meus irmãos, de que porque um dia nós encontraremos com Cristo. Nós encontraremos também nessa caminhada tribulações, dificuldades, mas no final dela nós encontraremos com o nosso Redentor. Viva nessa expectativa e que Deus nos ajude a honrá-lo em tudo quanto fizermos. Amém? Algum irmão quer falar, dar alguma contribuição? Não? Então vamos encerrar orando a Deus e em seguida cantando o hino 288. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo período que estivemos aqui ouvindo os teus conselhos, Pai. Que o Senhor nos ajude a aplicá-los na nossa vida, cada um deles, Pai, porque isso é o que o Senhor requer de nós. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dê força suficiente para que, como forasteiros, ó Deus, habitando em terra estranha, possamos levar, ó Deus, a bandeira de Cristo ao mundo e que assim, Pai, nós venhamos recrutar para o Teu exército, muitas pessoas que possam militar, ó Deus, ao Teu favor, para fazer o Teu nome conhecido. Que o Senhor nos ajude. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, com o hino 288.
Forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, e vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver, vem em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, e vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que o rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, que flui a redenção, vem em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provida lá dos altos céus, e vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Irmãos, eu quero